Beleza, vamos começar aqui a quarta aula da mentoria, beleza? Então, aula sobre fundos imobiliários. E a gente vai falar hoje aqui sobre uma introdução, né, o que vimos até agora, o que são fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos imobiliários, quais as categorias básicas para se ter em carteira por fundos imobiliários, como não se dar mal ao escolher, como selecionar fundo de tijolo, como selecionar fundo de papel, exemplos, gente. Vou abrir aqui o, o site de análise aqui para escolher alguns com vocês e analisar, e uma breve conclusão. Esse da foto aí é o professor Baroni, que é um especialista em fundos imobiliários, é um cara que tem a carteira 100% em fundos imobiliários, acho algo que eu não recomendo, mas é um cara que vive disso, ele vive de analisar fundos, então é uma excelente referência aí no mercado sobre fundos imobiliários. Como eu falei, o intuito da aula aqui é que vocês tenham referência também de outras pessoas para seguir, e eu vou falar outra pessoa também de fundos imobiliários no próximo slide. Beleza. E esse cara aí é o Ricardo Figueiredo, que é o especialista na casa de análise SPIT sobre fundos imobiliários. É alguém que eu sigo, no Telegram dele, eu acho as análises dele muito boas, bem lúcidas, assim. Já assisti algumas aulas dele na Finclass, é excelente também. Então lá, relembrando um pouco sobre o que a gente falou, de todas as pessoas que a gente deu exemplo na primeira aula, e falamos aqui na segunda aula antes de começar, quando falamos de renda fixa também, e agora de fundos imobiliários, é importante lembrar que o investimento é focado no longo prazo, né? Você não vai investir em fundos imobiliários pensando que você vai multiplicar o seu dinheiro por 2, por 3 em alguns dias. Não. Você tem que escolher bons imóveis, bons fundos imobiliários, que vão se valorizar ao longo do tempo e você vai receber uma participação por isso. Lembre-se de começar pela sua reserva de emergência, tem a sua reserva de emergência montada. Falei para vocês na aula de renda fixa sobre isso, então, ao montar a reserva de emergência, te dá segurança para que você possa investir em renda variável. Lembre-se de ter uma divisão de renda fixa e renda variável e seguir esse plano. E fundos imobiliários são renda variável. Apesar de não flutuarem tanto quanto as ações, não ter tanta valorização ou desvalorização, ser coisas mais, é, vamos dizer assim, certas de cair lá o dinheiro todo mês, eles são renda variável e pode sim acontecer alguma coisa no governo ou alguma coisa no mercado que dê uma grande variação nos fundos imobiliários. Você não pode estar com a sua reserva de emergência nisso, porque é renda variável. Beleza, mas o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é uma forma de você investir em imóveis mesmo com pouco dinheiro. Então, imagine que você queira investir em imóveis, boa parte dos brasileiros já aprendeu, na sua família, na forma como passado, que investir em imóveis é muito bom, você pode ter valorização do seu dinheiro, manter o seu patrimônio. Só que para investir em imóveis em si, você precisa ter muito dinheiro. Imagina que você quer comprar um apartamento para investir, esse apartamento é R$ 200.000. Cara, R$ 200.000, mesmo que você tenha, você vai ter imobilizado em um só apartamento, em um só ativo, muito dinheiro, né? E com fundos imobiliários, você consegue investir nos melhores imóveis do Brasil com R$ 100, R$ 150. Então, você não precisa juntar R$ 200.000 para começar a investir em imóveis. Você pode ter R$ 10, alguns ativos muito bons, com até menos de R$ 10, e você já receber aluguel por isso. Então, é uma excelente forma de investir. Como eu falei, você vai ter acesso aos principais imóveis do Brasil. Então, não é o imóvel que você está comprando é, perto da região onde você mora. Você vai comprar o principal prédio de escritórios na Faria Lima, lá em São Paulo, ou o principal shopping que esteja alocado em Fortaleza. E por aí vai, são os prédios principais do país, que são comprados por fundos, que eles são tão caros que ele precisa dividir, distribuir esse valor entre pessoas diferentes, e cada uma dessas pessoas ganha referente ao percentual que eles têm desse valor desse imóvel.
é uma forma de diversificar o ativo, né? Então, ao invés de você comprar um apartamento com R$ 200.000, com os mesmos R$ 200.000, você pode ter centenas de imóveis, todos recebendo o aluguel. Então, você vai ter um risco muito menor de um inquilino não te pagar, né? Porque você vai estar com esse risco dividido em diversos imóveis. E eles são obrigados a distribuir, por lei, para serem fundos imobiliários, 95% do que eles ganham. Então, o fundo fica com 5% ali para pagar as taxas que ele tem que fazer, burocracia e tal. Basicamente, todo o dinheiro que entra vai para os cotistas. Ele é uma regra bem própria, assim, a gente não encontra em ativos em outro lugar do mundo isso. Tanto que é até difícil um fundo imobiliário crescer. Ele precisa subscrever, ele precisa gerar novas cotas para crescer, para ele comprar um novo prédio e distribuir o valor daquele prédio. Porque ele não fica com nada para ele. É tudo distribuído para os cotistas. Para o cotista, isso é excelente. Você vai ganhar lá o seu dinheiro referente ao aluguel de forma justa. Então, você vai ter lá a certeza, ou próximo da certeza, né, de que o dinheiro que vai entrar naquele imóvel, que é muito bom, vai vir para o seu bolso. E é uma excelente forma de ter uma renda extramensal. Então, por lei, eles têm que distribuir semestralmente, mas quase todos os fundos imobiliários distribuem mensalmente o dinheiro que entra para eles, né? A cota dos fundos imobiliários recebe mensalmente aquele aluguel e distribui entre os cotistas. É até normal que eles distribuam um valor e, quando acaba o semestre, distribuem um valor cheio para cumprir os 95%. Então, cada semestre você ainda ganha um pouquinho a mais do que você está acostumado, mas você vai ter lá todo mês caindo na sua conta, pingando um dinheirinho referente ao aluguel de imóveis que você escolheu. E isso é excelente, por diversas formas, né? Tanto para você viver com aquele dinheiro, se você quiser, quanto para você readequar, né? Se você estiver na fase de crescer o patrimônio, né? A gente, normalmente, quando fala de investimentos, a gente fala em duas fases. Ou você está trabalhando, juntando dinheiro e investindo para que no futuro você usufrua da sua aposentadoria, então na fase de crescimento. Se você está na fase de crescimento, você tem que pegar esse dinheiro que cai na sua conta e reinvestir, comprando mais cotas, mais renda fixa, mais ações, mais aquilo que a gente vai fazer, mas, de exemplo, fundos imobiliários. Você compra mais cotas de fundos imobiliários e no outro mês você vai ter mais dinheiro caindo na sua conta. Que aí você compra mais cotas e vai ter mais dinheiro caindo na sua conta. Então, vai fazer aquela bola de neve para o seu patrimônio crescer. Agora, se você está na fase de usufruto do seu patrimônio, de usufruir daquilo, e aquilo ali dá uma certeza de que todo mês você vai ganhar um dinheirinho e vai poder usufruir daquilo, né? É uma excelente forma de você ter, usufruir do seu patrimônio, ter renda fixa que tem um pagamento periódico ali, semestral, normalmente Tesouro tem um pagamento semestral, fundos imobiliários e ações de dividendos. São uma excelente forma de você ter um dinheiro entrando todo mês e às vezes mais, dependendo das ações que você escolha, para você usufruir do seu patrimônio. Tá, e quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem? A gente tem basicamente três tipos de fundos imobiliários: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. O que é o fundo de tijolo? É o fundo que detém o prédio em si. Então, eu dei o exemplo de shopping antes. Então, imagina um shopping que você conhece. Então, vou dar um exemplo aqui do shopping próximo da onde eu moro, Shopping Plaza de Niterói. Ele não é de um fundo imobiliário, mas poderia ser, né? Ele é de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Mas imagina que ele fosse de um fundo imobiliário. Então, para fazer um shopping, demanda muito dinheiro, milhões de reais. Então, para exemplo aqui, vamos dizer que fosse 5 milhões de reais. Pegou 5 milhões para montar aquele shopping. E aí, para conseguir aquilo, o fundo pediu 50 mil cotas de R$ 100. Então, com R$ 100, dividido para 50 mil pessoas, você montou o shopping. E aí, lá no shopping vai ter lá McDonald's, Starbucks, Samsung, é,
Casas Bahia, Magazine Luiza, ReHap, por aí vai. Todas essas lojas, elas pagam o aluguel para o shopping para poder vender lá. Esse aluguel é detido, 95%, para os cotistas daquele shopping. O fundo que tem esse shopping é um fundo de tijolo. E isso é para lajes corporativas, para galpões logísticos, para shoppings, para agências bancárias, para hospitais, para cemitérios. Tem fundo imobiliário de tudo quanto é tipo que detém aquele imóvel. O fundo de papel, ele não detém o imóvel, mas ele detém a dívida para adquirir aquele imóvel. Então, uma pessoa vai comprar um apartamento na planta. Ela vai pagar um valor por mês e a cada semestre ela vai dar um valor a mais. Quando se monta um prédio, um edifício que vai vender apartamentos na planta, a empreiteira que monta, ela gasta dinheiro com banco para fazer isso, e para conseguir pagar, muitas vezes vem um fundo imobiliário, assume aquela dívida e vai recebendo o valor daquela pessoa. A maneira mais normal disso acontecer é através daquele tipo de renda fixa que eu falei para vocês na outra aula, que é o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, o que é o CRI? É quando uma dívida de uma empresa imobiliária é feita no banco. Aliás, feita no banco não, feita para a pessoa física. A pessoa física vai lá e empresta o dinheiro para uma imobiliária e recebe juros por isso. Então, o fundo imobiliário de papel, ele compra vários CRIs, diversos, centenas, e ao invés de você ter que conhecer a imobiliária para saber se ela vai poder pagar, você usa isso através de um fundo imobiliário de papel, que ela vai dividir esse risco em vários, em centenas. Então, não é uma empresa dá problema, né? Então, o risco é muito menor disso acontecer. Apesar do fundo de papel ser mais arriscado do que o fundo de tijolo em si. Porque o tijolo tem o prédio físico. Se der algum problema, ele tem o valor daquele patrimônio. O fundo de papel não. Ele detém dívida. Se a pessoa não pagar, não pagou. Mas o fundo de papel ainda assim é muito menos arriscado do que você, como pessoa física, comprar o CRI sozinho, porque ele dilui o risco do fundo em centenas de devedores, ao invés de ser uma pessoa só devendo. E o fundo de fundo é um intermediário que compra vários fundos. Então, imagina que você tem um especialista em fundos imobiliários e ele seleciona, faz uma carteira para ele dos fundos e monta um fundo imobiliário com a carteira de fundos que ele fez. Você pode comprar diretamente desse especialista. Ele vai pagar para você 95% do que ele receber. Vai ficar com 5% e você vai receber 95%. É uma maneira muito boa para o iniciante começar, né? Porque às vezes é difícil você escolher. Como é que eu não vou escolher mal e perder meu dinheiro? Pô, começa por um fundo de uma empresa confiável, e aquilo ali você está diminuindo o risco, porque ao invés de. Imagina ali que eu dei um exemplo, né, de fundo de shoppings, tem fundo de shoppings que tem 12 shoppings. Isso já diminui muito o risco, né? Ao invés de ter um prédio, tem 12. Espalhado por estados diferentes. Aí tem um fundo logístico que tem 16 prédios. Aí tem um fundo de lajes corporativas que tem 11 prédios. E aí você, escolhendo isso aí, já está diversificado, né? Mas você pode escolher um fundo de fundo que tem os três. E aí você vai ter 12 shoppings mais 16 galpões logísticos, mais 11 lajes corporativas, e aí dá 39. Mais um fundo de papel com centenas de dívida, tudo isso num fundo de fundo só, e o cara que escolheu isso é um especialista. Então você diminui muito o seu risco ao escolher um fundo de fundo, né? Para quem já está mais tempo no mercado, o fundo de fundo acaba sendo um custo dobrado, porque você paga as taxas dos fundos mais a taxa do fundo de fundo. Mas para quem é iniciante, é excelente. Você já começa ali com uma diversificação muito mais tranquila, bem feita por um profissional. Beleza. Então,
o que eu acho, Rafael, acho que é obrigatório ter uma carteira de fundos imobiliários, né? Tem esses 5 setores aí, principalmente do iniciante, ter um fundo de fundo, que eu coloquei por último aí, mas tem que ter um fundo de galpão e logística, um fundo de laje corporativa, um fundo de shopping, fundo de papel e um fundo de fundo. Não adianta pensar, Rafael, Fiagro, que é a novidade aí na bolsa, né? Um fundo de dívida da agropecuária. Ah, fundo de desenvolvimento, fundo de cemitério. Eu não estou dizendo que eles não são é, bons meios de se investir ou que não existem bons fundos nisso. Mas cada um tem seu motivo para não ser uma categoria principal dentro dos fundos imobiliários. Então, essas 3 primeiras de tijolo aí, logística, laje e shoppings, são as principais da Bolsa de Valores. Um fundo de papel bem escolhido ali, que você vai ter o benefício da renda fixa, né, através dos fundos imobiliários, assumindo dívida imobiliária de uma maneira muito menos arriscada e vai dar um levante no seu dividendo dos fundos imobiliários, que normalmente papel paga mais, e um fundo de fundo ali para você aumentar sua diversificação e diminuir seu risco, tá? E aí, como não se dar mal escolhendo um fundo imobiliário? Então, beleza, Rafael, achei muito interessante essa história de fundos imobiliários, quero começar a investir. Mas tem, sei lá, centenas de fundos imobiliários. E aí, como é que eu faço para escolher? Então, vamos começar com o que não escolher. O principal benefício do fundo imobiliário em relação a você adquirir um imóvel é que você não tem o risco concentrado num ativo só. Só que existem fundos imobiliários que têm um ativo só. Então, esses fundos você vai eliminar, porque você mantém o mesmo risco de você investir sozinho e ainda paga taxa de administração, ainda paga taxa para a gestora, e aí por aí vai, não faz sentido. Então, não escolha fundos monoativos. Há exceções na bolsa, existem fundos mono. Eu conheço um fundo monoativo muito bom, mas nem esse eu tenho, né? Porque o risco dele mudar a gestão ia ser muito bom, ser muito ruim, ter só um ativo e, e isso prejudicar o meu portfólio é muito grande, né? Então, não escolha fundos monoativos, tem um ativo só, tem só um shopping, tem só um galpão, tem só uma laje, tem só uma agência bancária. Não. Mas acontece uma situação também que às vezes o fundo tem 3 prédios, 3 galpões logísticos, todos alocados para a mesma empresa. Aí é um fundo monoinquilino, que a gente chama. E aí continua com o mesmo risco, apesar de ter 3 prédios, se a empresa lá der calote, não quiser pagar, ou às vezes não é nem calote, ela renegociar numa situação muito melhor para a empresa, já que ela que aloca os 3 prédios, ela tem poder de negociação. E aí você vai passar a receber muito menos do que deveria receber pelo seu investimento. Então, não escolha fundos monoativos e fundos monoinquilinos. Você já vai eliminar uma boa quantidade de fundos imobiliários aí. E aí você procura fundos com vacância baixa. O que é vacância? Imagina o shopping. Cada loja daquele shopping lá é uma empresa que está pagando aluguel para aquele shopping. Se 50% do shopping não estiver sendo alocado para a empresa, você está deixando de ganhar dinheiro. Você tem direito àquele shopping todo e metade não está sendo alocado. Essa não alocação a gente chama de vacância, né? É a mesma coisa que você ter um apartamento e não conseguir ninguém para ser inquilino desse apartamento. Então, mesmo que você tenha o ativo, você não está ganhando dinheiro nenhum com ele. Quanto menor for a vacância do prédio, então no caso dos shoppings, tem uma vacância de 5, 10%, beleza. Está dentro do esperado, né? É muito difícil ter todas as lojas possíveis do shopping sendo utilizadas, mas ter 90% é um valor muito bom. Agora, 50% é uma vacância muito alta. Você vai deixar de ganhar dinheiro e existem outros ativos para você alocar. Então, procure vacâncias mais baixas possíveis, zero ou próximo de zero,
Que aí você vai eliminar uma galera aí também de fundos imobiliários que, apesar de ter mais de um ativo, ter mais de um inquilino, tem problemas de alocar esse ativo. E aí, uma outra maneira de você evitar se dar mal é você olhar um fundo que tem algum histórico, né? Que já está há anos no mercado, já passou pelo momento da pandemia, já passou pela situação mais complicada, porque é muito mais fácil um fundo começar agora, né, e você não conseguir avaliar direito, porque você não sabe como é que é a gestão. E a gestão, quando começa, é sempre mil maravilhas, sempre prometendo coisas incríveis, né, que vai ser a melhor que tem, e não necessariamente é. A forma de você avaliar isso é através do histórico do fundo. Beleza. E como escolher um FI de tijolo? Então, eu falei como não se dá mal, e aí você já vai eliminar uma boa parte dos fundos imobiliários. Mas agora, para escolher em si um. Então, você vai olhar um fundo de shoppings, e aí eu botei o exemplo da XP aí, você vai procurar as melhores gestoras que tem em fundos de tijolos. As melhores gestoras de fundos imobiliários que a gente tem no Brasil são a Quineia, a Edging Grifo, que é do Credit Suisse, e a XP. São as três melhores gestoras que nós temos. E aí, em quarto lugar ali, BTG, também é uma excelente gestora. Então, você vai olhar aqui as principais gestoras. Existem outras gestoras que estão há bastante tempo no mercado, e não é porque elas não são as melhores que você vai eliminar, mas se for alguma dessas três, já tem uma excelente chamada para você. Uma dessas quatro, inclui o BTG também. Então, já tem uma excelente chamada aqui. Você olhou, tem mais de um ativo, tem mais de um inquilino, tem uma vacância baixa e é de uma gestora boa, tem muita chance de dar certo. E aí você olha a localização, né? E localização é rei nesse caso, né? Por exemplo, lajes corporativas. Mesmo que seja concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, os principais prédios de escritórios do país estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, até mais em São Paulo, né? Então, quanto mais próximo ali da região da Faria Lima, e onde tem os principais escritórios, ali melhor, porque aquela localização ali é extremamente valorizada. No caso de shoppings, distribuído entre as principais cidades do país, né? Então, se você tem um shopping em Salvador, um shopping em Fortaleza, um shopping em Belo Horizonte, um shopping no Rio de Janeiro, um shopping em São Paulo, três shoppings em São Paulo, está excelente. Você ainda está diversificando em estados, nas localidades que tem bastante gente e que tem um fluxo grande de gente consumindo naquele shopping. Por consequência, vai ter empresas alocando aquele shopping e você recebendo dinheiro por isso. E mais uma vez, como eu coloquei, histórico, né? Pode ser um fundo mais de um ativo, mais de um inquilino, com uma gestora boa, numa localização boa, mas está começando agora, você espera um pouco, né? Não faz sentido você alocar nisso. Temos outros fundos, escolhe os fundos daquilo que cumpre os requisitos que eu estou falando para vocês. E aí, como escolher um fundo de papel? Mesmo padrãozinho que eu falei para vocês, né? No caso de fundo de papel, não tem como analisar a vacância, não tem como analisar se tem um inquilino ou se é um ativo só, né? Na verdade, a quantidade de dívida é muito maior. Então, como eu falei, são centenas, 300 CRIs, 400 CRIs. Então, isso já é um fator, né? Não pode ser um fundo imobiliário de papel que tenha 10, 15. Não é esse padrão do mercado. Então, quanto mais pulverizado nesse caso de papel, quanto mais gente dever para ele, melhor, porque você diminui muito o risco de calote. E aí você olha o tipo de indexador da dívida. Pô, as pessoas que estão devendo para esse fundo, né, as empresas, o setor imobiliário que está devendo para esse fundo, ele está devendo o quê? Está devendo CDI mais o quê? IPCA mais o quê? A gente consegue ver algumas dívidas que não fazem sentido. Tinha fundo imobiliário, eu vou dar exemplo para vocês, que o principal indexador era IPCA e as pessoas estavam devendo IPCA mais 14. IPCA mais 14, a pessoa não vai pagar.
é um valor muito alto, né? Então, apesar de pagar dividendos por um tempo, chegou o momento que tomou um calote da boa parte da dívida que tinha e não pagou dividendos, né? Então, olha o tipo de indexador, vê se é algo que faz sentido. Pô, CDI mais 2, mais 3, com o CDI lá no alto, é muito interessante. As empresas conseguem pagar isso, né? Porque a dívida de financiamento é muito maior do que isso, e você ganha acima do CDI todo mês. Agora, CDI mais 10 fica muito complicado de manter uma situação dessa. Então, a empresa está com a dívida de 23%, 20, quase 24% ao mês. Não, no ano, né? Mas pagando ao mês isso, né? Porque todo mês vai ter que pagar. Uma coisa é ter essa dívida e ter que pagar uma vez no ano. Outra coisa é ter que pagar todo mês um pouquinho. E aí é muito complicado. Então, como escolher o FIs de papel? Você olha o indexador daquele fundo, se ela está bem distribuído. Tem alguns indexadores que são mais CDI, alguns são mais IPCA, alguns são IGPM, que é mais volátil em relação assim, mas que seja possível de você pagar, né? Que tenha próximo daquilo ali. E, principalmente, novamente, o histórico. Procura fundos imobiliários que já tenham um tempo de mercado, que possuam uma consistência, né, não uma volatilidade grande. Lembrando que em fundos imobiliários você não quer volatilidade, você não quer achar o fundo imobiliário que vai dobrar de valor nesse ano. Você quer um fundo imobiliário que pague direitinho para você aquilo ali todo mês. Então, olha aquele histórico do fundo para ver como é que ele funciona. Entrei aqui no site do Funds Explorer, que é um site que você consegue acompanhar os fundos imobiliários, e eu vou botar aqui KNRI 11, que é um fundo da Quineia, uma das gestoras que eu falei para vocês aqui, que é top 3 do Brasil. A gente está vendo aqui o valor, R$ 149 para investir, último rendimento 95 centavos, então você pagaria R$ 149 e no mês seguinte receberia na sua conta 95 centavos por cada R$ 149 que você comprou de cota. De dividend yield de 0,65% no mês, e patrimônio líquido de quase 4 bilhões. O valor justo da cota vem mostrando aqui que é R$ 160, ou seja, você está pagando um valor abaixo do que deveria, né? Rentabilidade no mês quase 6,9%. Então, ele está 93% do valor que ele deveria valer. Esse é um dos melhores fundos do país, aqui vem a descrição dele, né? E aqui como tá, né? Vamos olhar aqui tempo dele todo de mercado. Ele começou num valor muito mais alto desde 2010 aqui, né? Vou tentar diminuir para um ano para ser algo mais justo. Então, é um fundo que existe desde 2010, então já tem mais de década. Ele variou bastante de valor ali, que ele fez um desdobramento. Mas ele fica ali na casa de 130, 155 durante esse ano todo, que os fundos imobiliários estão abaixo do valor que deveriam valer. Então, quem fez compras de KNRI durante esse ano de 2022 até 2023, conseguiu comprar ele abaixo do valor patrimonial, fez boas compras, né? Eu fiz isso, né? Eu comprei KNRI, já tinha KNRI antes, mas aproveitei o ano passado para aumentar minha posição a um valor mais baixo do que ele seja justo. Aqui está os dividendos dele, aqui, ó, de 2010 até hoje. Então, pagou todo mês ali, ó, tem pouquíssimas exceções de quando ele não pagou, quando ele pagou pouco. Sempre ali na casa de 70 centavos era antes, foi para 90 centavos, e agora está subindo meio que escadinha ali, aumentando o valor de pagamento. Desde 2019 vem aumentando um pouquinho, praticamente a cada 6 meses, né? Então, ver como o histórico é bom, né? Tá mais de 10 anos, está pagando direitinho, mesmo na pandemia pagou, o que é algo excelente. Vem aumentando o seu pagamento num valor próximo do constante e aumentando pouco a pouco. Então, tudo que a gente viu aqui até agora, um valor interessante. E aí ele tem 20 ativos espalhados em 3 estados, ali São Paulo, quase tudo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele é um fundo que ele é híbrido, mas ele é a maior parte lajes corporativas, e tem aqui as lajes que ele tem, né? Os prédios que ele tem. Então, Boulevard Corporate Tower, Atenas, edifício de Diogo Moura, Botafogo Trade Center, no Rio de Janeiro, edifício Madison, e por aí vai. Tem aqui os 20 lugares aqui, Buenos Aires Corporate, os 20 prédios que ele tem. Aí aqui tem a vacância dele. Você pode olhar aqui em fevereiro de 2022, a vacância física era 6%. Então, de 20 prédios, todos esses com diversos escritórios, só 6% não estava alocado para ganhar dinheiro, que é a vacância financeira. Estou conseguindo pegar a vacância física dele aqui não, que é muito pequenininho. É 2%. Então, só 2% não estava sendo alocado fisicamente e 6% ele não recebeu o dinheiro do aluguel. Então, pô, é uma vacância muito próximo de zero, para prédios muito bons, espalhados pelo país, os principais lugares, e está um valor abaixo do que deveria valer. Então, realmente, um excelente fundo aí para se investir. Eu coloquei no exemplo ali também um fundo. Rafael, Diga, repetindo, calma aí. Como é que tu sabe que ele está num preço abaixo do mercado mesmo? Eu não peguei essa parte. aqui do início, Eu ó. vou falar. Voltei aqui, tá aqui, ó. Tem o patrimônio dele, que é quase 4 bilhões, e aqui tem o valor patrimonial, dividido por cota. Então, cada cota, pelo valor, só o valor que tem os prédios, deveria valer R$ 160,18. E está valendo 149. No Fundos Explorer já mostra ali. E aí aqui ele diz aqui, ó, que o preço sobre o valor patrimonial está 0,93. Ou seja, Ah, ele tá 93% do valor que ele deveria estar. quando tu busca um fundo, quando tu quer buscar um fundo novo, tu começa os filtros pela gestora. Começa pela gestora. Aí Na depois você. verdade, assim, eu começo pelo quantidade. Eu não vou buscar, mesmo que seja vou botar aqui, XPCM. Pô, é um fundo da XP, que é uma das melhores gestoras que a gente tem. Correto? Safo. Correto? Mas se eu for Isso. olhar aqui a quantidade de prédios que ele tem, é um ativo. Aí serve. Eu compro a minha casa, pô. Pois é um Aí eu ativo compro uma loja, pô. é um ativo em Macaé alocado para Petrobras. Meu Deus. Pior, então um ativo, um inquilino, tudo de ruim. E aí a Petrobras, ela não deu certeza que ela vai renovar o, o aluguel com a XP. Então, mesmo sendo uma gestora muito boa, como eu falei para vocês, pode ter ativos ruins. Então, a gente começa eliminando aquelas coisas que eu falei. Não É. importa se... Não começa pela gestora. Começa assim, ó, eu não quero fundos que tenham um ativo e um monoinquilino. Aí, beleza. Ah, vamos aqui para outro fundo bom aqui. HGLG. Não, da XP mesmo, né? Para não ficar uma imagem ruim da XP. XP Mall. Beleza, a gente tem aqui o fundo da XP de shoppings. E aí, olhando aqui o mesmo valor dela, né? O valor patrimonial dela deveria valer a cota 98,60 centavos, está 101. Então está bem próximo do valor justo dele, né? Um pouquinho acima, 3%, né? 3% acima. Algo que, na verdade, assim, o mercado está aceitando pagar pelo benefício de ter um fundo tão bom, né? Te olha os dividendos dela aqui, lembrando que é um shopping. E no período da pandemia, os shoppings fecharam as portas, Uhum. correto? Então, É. lá em 2020, aqui, você vai ver que tem alguns meses que ele não pagou. Beleza. Então, excluindo esses meses, pô, 2023 recuperou bem. ele está pagando cada vez mais dinheiro de 2021 para 2023.
Então, é um fundo que ele foi tão bem gerido que no período da pandemia ele aproveitou para melhorar o seu portfólio, né? Ser mais resiliente, né? Utilizando os termos que a gente viu na primeira aula, foi antifrágil, aproveitou a situação ruim para ficar melhor. Hum. Pergunta de prova agora, então. Tá. Vai. Mas e alguém que pô, acabou de assistir aula, sabe nada de fundos, né? Conhece mais ou menos as gestoras. Como é que ele vai começar, iniciar uma busca nesse site para caçar o fundo que ele vai querer investir? Ou tu recomenda Instagram primeiro, pega aquelas imagens, os caras do início, o que eles recomendam, o cara vai no Founder Explorer e coloca o filtro. Não, como é que Como eu é que, faria? como é que É, seria o é- início das primeiras buscas? Eu quero conhecer o mercado, tô sem nada. como é que eu faria? Não dá para fazer isso aqui, porque no celular não dá essa opção. Mas pegaria o computador, entraria no site do Status Invest. Vou até entrar no site do Status Invest aqui, mas não dá para fazer o que eu vou falar. Eu já tenho aberto aqui o Status Invest. Entraria no Status Invest aqui, colocaria aqui, busca avançada fundos imobiliários. Aí, botaria aqui um patrimônio mínimo, para eu eliminar os fundos que estejam começando ou que tenham algum problema, sejam muito pequenos. Botaria uma liquidez média diária mínima também, de 1 milhão, um fundo mais ou menos de 1 bi aqui. Beleza, o resto não importa aqui tanto. Faria uma busca. E aqui eu separaria. Eu tô vendo que alguns têm cadeado aberto, outro não, né? Deve ser para quem paga Porque quando é paga. valor pago ou não pago. Mas se você É. olhar no computador, é porque não dá para fazer aqui no celular, que ele não aparece tudo. No Aham. computador aparece. Ele teria mais informações, teria quantidade de ativos, por exemplo. Uhum. Eu pegaria isso aqui, separaria tudo que é shopping. Beleza, tudo que é shopping, veria a quantidade de ativos e eliminaria tudo que tem um. Aí tu teria que abrir um por um e ver o que é shopping, né? Não, Ou não? ele faz isso aqui também. Faz a busca ativa aqui, ó, segmentos, Segmentos. Isso aí, garoto. Isso que eu queria mostrar. né? Shoppings. Então vamos lá, só shoppings. E aqui, só com o filtro que eu fiz, já apareceu só 5, tá? Então só tem XPML, VISC, MOL, HSML e HGBS. Desses 5, 2 são das gestoras que eu falei, tá? Eu vou te dizer que os 5 são bons, porque eu conheço os 5. Mas se eu estivesse começando, eu olharia os 2 das gestoras que eu falei, que é o XPMOL, que é da gestora XP, e o HGBS, que é o da gestora da Credit Suisse. Então, começou com XP, é da XP, começou com HG, é da Credit Suisse. Começou com KN, é da Quineia. Né? Essa quantidade aí daria até para olhar todos eles, né? De boa, Dá para para olhar um por um, conhecer, dá para você olhar um por um olharia, tranquilo. você É olharia aquela, aqui. isso, é aquele negócio, né? A gente, quando vai, essa aula como vai ficar gravada, é bom que as pessoas que estão assistindo essa aula depois gravada entendam, né? Que quando a gente vai comprar um carro, a gente não pesquisa pra caramba. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente não pesquisa pra caramba. Quando você vai comprar um celular novo, você pesquisa. Quando você vai comprar um tênis, você pesquisa, né? Pelo menos deveria. A gente tem que pesquisar também quando vai fazer um investimento. Isso demanda tempo um pouco. Óbvio que depois que você montou sua carteira, legal, né? Você não precisa, para manutenção das informações, atualização sobre o ativo é muito mais rápido do que o trabalho que vai te dar conhecer o ativo pela primeira vez, né? Buscar as É, informações novas. assim, eu vou falar isso na última aula, mas já dando um spoiler para você, a melhor forma de você montar uma carteira é você saber por que você tem cada um daqueles ativos. Então, o que eu fiz para mim, e eu indico para todo mundo que for fazer isso. Escreve
tô comprando esse fundo imobiliário aqui de shopping por causa disso, disso e disso. Porque a gestora é boa, porque ele tem um histórico de mais de 10 anos, porque ele tem 16 shoppings espalhados pelo país. Tá. Acontece alguma coisa, uma pandemia da vida, você vai olhar. Pô, alguma dessas premissas que eu coloquei se perderam, deixaram de acontecer? Não, a gestora deixou de ser boa porque o mundo está no coronavírus? Você vai falar, não, é uma coisa externa, não tem nada a ver com a gestora. Agora, pô, a gestora foi comprada e trocaram os caras. Aí você tem que avaliar se vale a pena você continuar, já que as pessoas lá da gestão mudaram ou não. Então, você vai saber as premissas que você comprou aquilo. Eu tenho escrito até hoje, em papel, por que eu comprei cada uma das ações que eu comprei no início. Algumas delas já mudaram. E aí eu gravei na minha cabeça. Mas eu tenho lá o papel do que eu escrevi cada coisa. Então eu faria isso. Abriria o Status Invest, colocaria um filtro mínimo ali de patrimônio e de liquidez média, filtraria ali e teria ali poucos ativos para analisar. Escolheria um ou dois desses aqui. Aí iria aqui em pô, lajes corporativos. Buscar. Novamente, só apareceu quatro aqui. Aí dos quatro, tem dois do BTG, que é o BRCR e BROF, um da Credit Suisse, que é o HGRE. E aí você vai olhar, pô, alguns têm uma discrepância muito grande. Né? Para o iniciante, tu vai olhar que o BRCR ele está com 59% do valor que ele deveria valer. Você fala, pô, tá muito barato. Né? Tá discrepante demais. Eu eliminaria isso. Né? Eu vou te dizer que eu tenho ele na carteira, mas ele é o meu fundo de imobiliário mais volátil. Então, eu não sou um iniciante, eu aceito o risco que ele está um risco, ele está numa posição menor do que os outros na carteira porque ele é mais arriscado. Mas eu não, se eu fosse iniciante, eu não pegaria ele, porque ele está muito discrepante aqui do valor que ele deveria valer. Eu não sei analisar por que ele está com esse valor tão baixo. Pode ser alguma coisa que eu não saiba, então eu vou para o outro. Então eu pegaria aqui só o HGRE, que está mais próximo aqui do valor justo. Não pegaria o PVBI, porque não é uma gestora que eu conheço. Isso aí que você falou agora é muito importante, porque esse é o pensamento que o investidor que está assistindo essa aula agora tem que ter. Eu não sei explicar isso aí, por que ele está com preço tão baixo, né? Então não compra. Vá buscar Exatamente. informação primeiro, e depois que você tiver consciência do porquê que ele está nesse preço, aí você vai saber se vale a pena comprar ou não. Está nesse Exatamente. preço por um problema que realmente é comprometedor, compromete o fundo em alguma forma, algum fundamento dele, aí você não vai comprar. Está por esse preço por especulação do mercado, aí tá bom. Se você está vendo uma oportunidade aí, você está vendo que esse preço não está justificado, aí você vai, se acha legal, você compra, mas é a compra feita de forma consciente, que é o que é importante. Que é o que eu falei aqui. Você anota por que você está comprando. Se você não consegue, lembrando do que eu falei do Peter Lynch lá na primeira aula, fala, pô, você precisa conseguir explicar para outra pessoa em 1 minuto, 2 minutos, o porquê que você está fazendo aquela compra, aquele investimento. Você vai ser sócio daquilo. Você seria sócio de alguma coisa que está valendo 60% do que ele deveria valer? Se sim, está numa excelente oportunidade. Você está comprando muito abaixo do que deveria comprar. Se não, para que você vai comprar? Só porque está abaixo? Não, coloque seu dinheiro em algo que faça sentido. Né? Então eu faria isso. Pegaria aqui o status invest, colocaria um filtro mínimo ali de liquidez e de patrimônio, colocaria os, os tipos que eu coloquei ali na aula e pegaria só os fundos das gestoras que eu falei, das quatro ali que eu falei. Então, falando aqui, eu sei que os quatro fundos aqui são bons, eu sei que o PVBI é um fundo da Prevent Senior, ele corre um pequeno risco ali no caso de ser alocado quase 90% dos prédios dele
para um inquilino só, mas o inquilino é muito bom. Então, aquelas exceções que eu falei lá. Mas para o iniciante, não vale esse risco. Então, eu iria para o HGRE, somente nesse grupo aqui. Iniciante tem que pegar a receita do bolo e fazer o bolo conforme a receita. Aí depois que o iniciante já fez 2 anos de gastronomia, ou então já está cozinhando há muito tempo, aí ele começa a inventar ingrediente novo, inventar moda na receita. Quem está começando, pega a receita e segue. Ou multi-inquilino, multi-proprietário, é isso. Pega essa receita e segue, pô. Não inventa. Não inventa moda para quem está começando. Segue depois, com mais experiência, mais conhecimento, aí você começa a arriscar mais. Que é o que você falou aí. De repente, você faz essa análise de um fundo que está prestes a ter um único inquilino. Você vai ter mais consciência para analisar esse risco e comprar de forma consciente, mesmo que se dê mal no futuro, mas você comprou de forma consciente, fez um aporte proporcional ao risco que você está assumindo, então você não comprou muito, né? E é isso. E aí eu botei aqui fundo de fundos também, só apareceram 3. Os 3 são bons, né? E aí, pelas gestoras que eu coloquei lá, BCFF é o do BTG. O HFOF eu não lembro de quem é, não é da Credit Suisse. Então eu iria no BCFF também. Mas eu estou dizendo para vocês que esses 3 aqui, fundos de fundos, são bons gestores. Os 3 são ativos, fundos ativos. Quando eu falar na aula de fundos de investimento, eu vou falar sobre fundos ativos e fundos passivos. Então, guarde essa informação. Existem fundos de fundos passivos, e isso pode ser muito interessante para uma carteira iniciante. Então, eu colocaria um fundo passivo numa carteira iniciante. Eu tenho um fundo passivo para a carteira do meu filho, e na carteira que a gente tem lá no Finanças 360 Graus. Também é um fundo passivo, um fundo de fundo passivo. Mas utilizando os critérios que eu coloquei aqui, só apareceram fundos ativos, e tudo bem por isso. Esses 3 fundos são bons, pegaria o BCFL. Né? Isso aqui eu estou falando um exemplo, não é para vocês seguirem a risca. Isso também depende muito ali de quanto que você vai alocar de dinheiro. Né? Quanto mais dinheiro, mais faz sentido você ter ativos diferentes para você diminuir o seu risco, aumentar a diversificação. Mas eu faria isso aqui. Colocaria isso tudo aqui numa planilha, veria os dados principais, como eu falei ali, preço por valor patrimonial, quantidade de ativos, se são diversificados, olharia alguma discrepância, né, como a gente viu no BRCR. Se tem uma discrepância assim, eu não sei explicar, eu não investiria. Sobraria ali, cara, de 6 a 10 possíveis fundos. E eu escolheria 1 ou 2 de cada tipo. Acabou. Você tem uma receita ali para você nunca mais mudar a sua carteira de fundo de investimento. Fazendo isso, você vai usar aqueles fundos imobiliários pro resto da vida e vai ser feliz. Cara, no máximo que vai acontecer, você vai acrescentar outros aí conforme for crescendo o seu patrimônio. Show. Agora vê se tu concorda com o que eu vou falar agora. Diversificação. Se eu discordar, eu vou falar. Não, é para discordar mesmo, porque essa aula está gravada para os alunos, eles estão. Tem gente assistindo essa aula agora, gravada, nesse momento. Eu entendo como diversificar, né, fundos, isso pode ser até uma dúvida de quem está assistindo a aula. Diversificar não é você comprar um fundo gerido pela XP, que é dona de shoppings, e comprar um fundo gerido pela Credit Suisse, que é dono de shopping. Aí você está exposto ao mesmo segmento. Diversificar é comprar segmentos diferentes também, senão você está mais pulverizando o seu capital do que diversificando em si. Tudo bem que o risco da gestora muda, mas você está exposto ao mesmo segmento de mercado, shopping. Pode ser shopping diferente, mas se for uma pandemia e você tiver tudo alocado em fundos de shopping, mesmo de gestora diferente, você vai passar perrengue. A ideia do que você falou tá certo, mas o jeito que você explicou não tá. Como é que é, Pois então? é isso mesmo. Então, tipo, beleza.
Qual o primeiro fundo imobiliário que eu vou pegar, Rafael? Você vai escolher um daqueles setores lá e vai escolher um fundo imobiliário. Aí o segundo, não seja do mesmo setor. Se possível, que não seja da mesma gestora. Que aí você vai diversificar em segmentos e em gestora. Posso ter dois fundos imobiliários do mesmo segmento? Pode. Você vai ter lá, e aí que não seja da mesma gestora obrigatoriamente, porque você aí vai diversificar dentro do mesmo segmento em gestoras diferentes. Mas primeiro pega um de cada. Primeiro eu vou pegar um de logística, um de laje corporativa, um de shopping, um de papel e um fundo de fundo. E aí foi crescendo o meu patrimônio e eu senti necessidade de diversificar um pouco mais. Aconteceu isso na minha carteira. Eu tinha só o BRCR de fundo de laje corporativa. Quando eu fui crescendo o patrimônio, eu falei, cara, eu não posso ter só essa exposição porque é o fundo arriscado. Então eu preciso diversificar. Então eu peguei um KNRI, que é o fundo mais conservador desse segmento, com a melhor gestora, com maior quantidade de ativos. Coloquei na minha carteira também e passei a ter dois fundos de laje corporativa de gestoras diferentes, correndo riscos diferentes, mas porque fazia sentido para minha carteira. Tá? Então, sim, diversifique em segmentos primeiro, depois, dentro do segmento, você pode diversificar em gestoras sim. Qual é a diferença de diversificação e pulverização? Quando você começa a pegar ativos diferentes, vou comprando várias coisas diferentes para diversificar. Só que você não sabe por que você está comprando e você não consegue controlar o risco disso, você está, na verdade, pulverizando. Você perde o sentido da diversificação e você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então, segue o que a gente falou aqui. Saiba explicar cada um dos ativos que você tem, escolha segmentos diferentes, gestoras diferentes. Conforme o tempo for passando, você vai aumentando a sua posição naquilo que você já escolheu ou adequando novos ativos àquilo ali. Isso, vai aumentando o nível de diversificação, né? Porque você vai escalonando a diversificação conforme você vai fazendo mais aporte, né? Aí o cara está começando agora, montando uma carteira agora, e está comprando o mesmo setor, só que de gestoras Gestora diferentes, diferente. não é o ideal. O ideal é que ele diversifique, né, no setor primeiro e Isso. vai, e vai escalando, porque daqui a pouco vai estar um aporte tão grande, tão diversificado, que de repente o cara está investindo, pô, sei lá, nos Estados Unidos, fundos imobiliários lá. Aí o cara está da diversificação, já está até em É, outro país. a gente vai falar sobre Níveis, isso também níveis, na né? O cara não situação vai lá. chegar agora, comecei a investir meus primeiros R$ 100. Vou investir aqui no Brasil, vou investir no exterior, vou investir. Não é assim, né? Isso vai crescendo. Eu É, vou, a gente vai falar sobre os primos dos fundos imobiliários, que são os REITs, na aula de investimento no exterior. Mas a ideia dos fundos imobiliários não é você ter assim, cara, eu vou ter os 20 melhores, os 30 melhores fundos imobiliários. Não, escolhe um de cada, tá bom. Se você for olhar como exemplo a carteira do primo rico, do Thiago Nigro, ele tem 4 fundos imobiliários. Ele tem mais de 5, 6 milhões alocados só em 4. E é isso aí. É um de laje corporativa, um de galpão logístico e 2 fundos de fundo. Acabou, tá diversificado. Né? Não, não precisa se ficar nessa neura assim, eu tenho que ter pelo menos 10. Não, se você escolher bem escolhido, é capaz de você ter aqueles 5 ali para o resto da sua vida. Mas pode chegar também a situação de você perceber que, pô, 5 é pouco, né? Eu quero acrescentar um outro ingrediente aqui, uma outra situação, ou até uma oportunidade. Né? Eu falei do KNRI e eu nunca tinha visto o KNRI no valor que estava ano passado. Né? Fora a pandemia, que eu não fiz aporte nisso, né? Que eu não tinha os conhecimentos para fazer essa escolha, eu nunca tinha visto o KNRI bater menos de 90% do patrimônio. É sempre acima, que é um fundo tão bom que as pessoas gostam de pagar mais do que ele vale. Que faz sentido. Ele dá o retorno. Então era sempre 110, 115% do patrimônio. E ele caiu a 80 e pouco. E, pô, faz sentido eu acrescentar esse aqui ao meu patrimônio. Ele vai trazer um conservadorismo que eu quero e está num preço muito bom.
né? Então, foi também oportunidade. Isso você só vai ter com o tempo. Então, beleza. Como que eu compro o fundo imobiliário em si? Como é que eu faço? Entendi tudo, vi alguns exemplos ali, fiz a filtragem que você falou para fazer no Status Invest, escolhi o fundo imobiliário que eu quero começar. Como é que eu faço para começar a investir em si? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando a tela, fui aqui no aplicativo da corretora. E aqui eu vou em investir, acessar o Home Broker. Não vai aparecer a possibilidade de eu comprar aqui, né? Já tem alguns ativos aqui selecionados, né, para observar, mas não vai habilitar para eu comprar aqui porque não está no horário do mercado, mas eu colocaria aqui um papel qualquer, vou dar um papel que eu dei de exemplo para vocês, XPML11. Beleza. No caso apareceu o limite, mas vamos dizer que ele apareceu aqui. Junto com uma 11, viria aqui, operar. Veja que aqui tem vários azulzinhos aqui, que são livros de oferta, de compra, e tem aqui os vermelhinhos, que são ofertas de venda. Então, existem 103 cotas tentando ser vendidas por R$ 108,75 e 3 cotas tentando ser compradas por R$ 108. Eu posso chegar aqui e colocar o 108,75, vou ter certeza que vou comprar as cotas que eu quero até 103, né? Só apertar aqui operar e colocar a quantidade que eu quero, tendo o valor na corretora, no horário expediente, aperto comprar e vai comprar. E pronto, aquilo ali é meu. No dia de cair o aluguel desse shopping aqui, desses shoppings, né, que o fundo é dono, vai cair na minha conta da corretora, para utilizar na minha vida se eu quiser, ou posso comprar novos investimentos. Beleza? Beleza. Que às vezes as pessoas perguntam isso, né? Ô, Rafael, você falou aí de HGLG, mas eu não vi na, na tabela de fundos de investimento. Não, fundo de investimento é uma coisa, fundo imobiliário é outra. Fundo imobiliário você compra na bolsa, no seu home broker lá. Fundo de investimento aparece para você como se fosse lá o supermercado, que a corretora ela oferece para você aqueles que ela tem disponível. Então você bota lá fundos de investimento, vai aparecer só o que ela tem. E fundo imobiliário não. É disponível para todos são disponíveis para todo mundo. Basta você ter acesso a uma corretora. Beleza. Concluindo a aula aqui. Fundos imobiliários são excelentes ativos para o portfólio. Excelente. Né? Imóveis em si, historicamente, eles dão retorno acima da inflação, então você vai investir nos melhores imóveis do país. Então você vai ter um excelente ativo para o seu portfólio. Tem que lembrar que tem gente que, pô, gosto muito de fundo imobiliário, é excelente. Mas aí você vai estar sempre exposto ao mesmo tipo, né? Tipo, imóveis. Né? Nas ações, você vai ter lá ações de varejo, commodities, vai ter ações de tecnologia, vai ter ações de agropecuário, do que você quiser. Tem empresa de tudo na bolsa. Agora, fundos imobiliários são todos imóveis. Então, não fique vislumbrado, mas saiba sim que é excelente ter dentro do seu portfólio um ativo desse que vai te dando um dinheiro todo mês. E ele ajuda a readequar, né? Fazer os seus aportes engordarem e irem para onde eles devem ir todo mês. E essa readequação ela é muito benéfica no longo prazo. Todo mês você ir readequando a sua carteira vai trazer um benefício muito grande para você. Ele pode ser bem volátil também. Eu não dei o exemplo aí que eu ia dado, o DEVA 11, mas existem fundos imobiliários que o pessoal acreditava muito e estava muita gente investido e eles tomaram um calote firme, fundo de papel, e a volatilidade foi de, cara, 50% em uma semana, né? E a ideia é, pô, mesmo tudo que eu falei para vocês aqui, vocês podem errar. Nesse momento, você tem que avaliar e ver, poxa, faz sentido eu manter isso aqui ou não?
for o caso, assume o prejuízo e bora para a próxima. E, para a maioria das pessoas que são conservadoras, os fundos imobiliários são os primeiros passos na renda variável, né? Você vai começar a comprar um fundo imobiliário, vai ver como é que é, sua carteira se mexer para cima e para baixo. Todo mês ela varia um pouquinho ali daquele valor, que é o valor do patrimônio que você vai ter, e ela varia muito menos do que com ações, porque existem aqueles prédios lá, né? O prédio não vai de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões de valor de um dia para o outro. Então, aquela variação é bem menor. Então, para quem está começando, é um excelente ativo.